Fala Monster, suave? Hoje nós vamos fazer uma montagem com dois cubos colocados lado a lado. E essa montagem será feita a 4 mãos, por mim e pelo Diego Pérez. Estamos refazendo uma montagem. Nós desativamos uma montagem anterior e estamos refazendo com a colocação do substrato fértil da Pocket Weaver junto com o substrato estrutural. E estamos, sim, reaproveitando o mesmo substrato. Então a primeira etapa é colocar o substrato ao fundo do aquário fazendo uma elevação. É por isso que a gente está colocando bastante substrato para que essa elevação seja visível. Uma coisa importante para a gente entender sobre qualquer montagem é que quanto mais elevado o substrato, mais dramático é o resultado. O Diego começa a inserir algumas raízes, e são raízes não tão grandes, não tão grossas, não tão imponentes, porque o objetivo é fazer com que os lados sejam diferentes para que haja assimetria. Então, para que exista essa assimetria, é importante que haja uma conversa entre os dois lados para que a montagem tenha coerência, mas é fundamental que elas não sejam partes idênticas. Equilibradas, ok, é importante, mas idênticas, não, jamais. Aqui estou também ajeitando o substrato. Nesse caso, nós não vamos precisar elevar tanto, porque escolhemos um estilo conhecido como Nature, e nesse estilo, a característica principal não está numa super elevação do substrato. Mesmo assim, nós ajeitamos o substrato para ter alguma elevação, que ela não precisa ser tão alta e tão dramática, como por exemplo num landscape, seja ele forest, Brazilian style, Indonesian style, tanto faz, qualquer landscape. No nature, isso é menos necessário. O Diego está inserindo a sua primeira rocha. Essa fase é bastante importante para a gente testar as texturas, os tamanhos. Enquanto isso, eu coloco também do meu lado a primeira raiz. Uma coisa que você vai notar é que nós escolhemos que o lado do Diego fosse mais forte em rochas e não tão forte em raízes. Enquanto que do meu lado, o contrário vai acontecer. A ideia é colocar mais raízes com mais força e menos rocha. Com isso a gente vai ter uma assimetria ao mesmo tempo que vai ganhar um equilíbrio na montagem. Agora eu começo a colocar a segunda raiz. Veja que eu tinha tirado a primeira raiz, aumentei, elevei ainda mais o morro para poder realmente ganhar altitude. Fiz isso com o substrato. E aí coloquei a primeira raiz e estamos adicionando a segunda. Então começa agora a composição. Lembrando que o objetivo é que o lado esquerdo tenha mais força nas raízes. Eu retirei a segunda raiz porque elas não estavam se encaixando na base, porque tinha uma pequena raiz que não permitia com que eu aproximasse uma da outra. O que eu fiz então? Quebrei aquele excesso para que eu pudesse encostar. Muito importante quando você vai fazer uma montagem, não ter dó do hardscape. Você não se adapta ao hardscape. É fundamental que o hardscape se adapte a você, para você conseguir o objetivo final que você quer, que você precisa, que você visualiza. Então sempre coloque o hardscape para trabalhar para você e nunca o contrário. Aqui ainda não colei nenhuma das peças porque estou estudando os melhores posicionamentos, estudando os fluxos. É fundamental que os dois lados dos dois aquários se conversem para que haja continuidade.
Então, nesse momento, é só um teste, uma colocação, um posicionamento, justamente para a gente sentir se está tendo coerência entre um lado e outro. Depois de escolhidas as posições, aí sim a gente começa o trabalho de colagem. Mas é fundamental primeiro decidir quais são as melhores posições. Eu gostei bastante dessa composição do lado esquerdo. É uma composição que passa a ilusão de que é uma única peça, uma única raiz entrelaçada, cheia de variantes, de tentáculos, de raízes. Mas é claro, ainda não estou satisfeito, então coloco mais uma raiz para realmente ter peso de raízes. Então adicionei mais uma raiz e vou posicionando para encontrar as melhores possibilidades. Aí eu retirei uma raiz porque achei que também tem uma parte dela ali que está atrapalhando, e é por isso que eu retirei, para cortar uma raizinha pequena ou outra que não está ajudando no encaixe. E aí eu começo a colar as outras raízes antes de voltar com aquela. E é uma colagem inicial, sem o papel higiênico, que é para, num primeiro momento, apenas dar uma fixada. Depois eu vou reforçar com o papel higiênico. Agora sim, estou começando a fazer uma colagem mais específica com o papel higiênico para realmente fixar as peças umas nas outras. Ainda não voltei com a raiz principal, aquela que eu coloquei. Eu gostei do efeito, mas eu preciso fixar essas daqui primeiro porque são base, para depois voltar com aquela. Agora sim, já com a base bem colada, eu volto com aquela raiz que eu tinha gostado bastante. Já tirei a pecinha que eu achei que estava atrapalhando, mas ela ainda não dá um encaixe. Então retiro de novo. Enquanto isso, o Diego Pérez vai adicionando ali mais rochas do lado dele, enquanto eu tento ajeitar e posicionar a raiz que eu gostei, para dar o efeito que eu quero que dê, para assim que eu encontrar o melhor posicionamento, eu começar a colagem. Você está gostando desse passo a passo? Então já deixa aí o seu like. E se essa montagem te inspirou a fazer algo semelhante, deixa aqui nos comentários. Você já imaginou montar 2 aquários um do lado do outro e ver como eles ficariam e fazer com que eles conversassem e parecessem um único layout? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative os sinos das notificações, para que você não perca nada, porque são 3 vídeos por semana. Começa agora a colocação do substrato inerte, o substrato cosmético, uma areia cosmética para fazer a parte frontal do aquário, bem como as partes com substrato fértil, para poder dar um contraste melhor, que vai ficar mais legal no vídeo, que vai ficar mais legal na loja, que vai dar um aspecto bastante agradável, mas não é obrigatório. É uma coisa que você pode usar, por exemplo, apenas na praia. Agora, já que você vai ter que esperar as plantas crescerem para que elas possam cobrir bem o substrato, por que não já não colocar uma areia cosmética em todas as partes? Mas isso fica a seu critério. Diego continua colocando ali o substrato inerte, a areia cosmética, e começa a ajeitar
um aspecto mais de acabamento no aquário dele, para poder ter essa sensação refinada do aquapaisagismo. Essa montagem, apenas a parte do hardscape, levou cerca de 4 horas para ser executada. Isso com 2 aquapaisagistas, onde cada um trabalhou em um lado dos aquários. Esse aquário agora nós vamos encher de água e deixar ciclando alguns dias. E nós fazemos isso para que depois seja mais fácil a manutenção, já que um aquário ciclado é mais simples de se lidar. Inclusive, gostaria de saber mais sobre ciclagem de aquário? Então dá uma olhadinha aqui nesse vídeo e até o próximo.